Para os mais religiosos, Deus está sempre presente na nossa vida, não importa se estejamos no nosso momento mais alegre ou mais difícil. No entanto, alguns religiosos e também cientistas acabaram flagrando supostas aparições do próprio Jesus, que vem gerando debates acalorados na internet sobre sua autenticidade. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Lá na cidade de Sofia, a capital da Bulgária, um evento extraordinário ocorreu durante um culto religioso que até hoje é lembrado por todos os fiéis que estavam presentes. Logo após o colapso da União Soviética em 1993, um grupo de músicos evangélicos dos Estados Unidos visitava uma igreja da cidade em obra missionária. Durante o culto, uma mulher cega que estava na congregação de repente começou a descrever a gravata do homem ao seu lado. O público impressionado viu nisso uma cura milagrosa, um sinal de que algo divino estava acontecendo ali, mas a surpresa maior ainda estava por vir. O grupo evangélico estava registrando o evento em vídeo e, ao revisarem a gravação mais tarde, notaram algo que ninguém poderia esperar. Surgiu na filmagem a figura de um homem vestido de branco, com cabelos compridos e barba, muito semelhante às representações tradicionais de Jesus Cristo. O mais intrigante é que ninguém na igreja naquele momento percebeu a presença desse homem, o que adicionou ainda mais mistério para sua aparição no vídeo. A filmagem, pouco a pouco, foi compartilhada entre cristãos e se espalhou pelo mundo. Naquela época, a internet ainda estava engatinhando, nem existia YouTube ou redes sociais. No entanto, hoje em dia, o vídeo está por toda parte e muitos acreditam que Jesus havia entrado na igreja e curado aquela mulher cega. Nos últimos dias, um vídeo gravado no estado do Alabama, nos Estados Unidos, está causando um baita alvoroço na internet. O motivo seria uma suposta aparição de Jesus Cristo andando no céu entre nuvens carregadas. A filmagem mostra o que parece ser a silhueta de uma pessoa com vestes similares das representações de Jesus, caminhando entre as nuvens e sumindo atrás de nuvens mais densas. Para os mais crentes, essa seria a evidência que faltava para confirmar a presença de Deus. No entanto, a ciência ainda não se pronunciou oficialmente sobre a autenticidade das imagens. Especialistas sugerem duas possíveis explicações para esse avistamento. A primeira é a possibilidade de manipulação digital, utilizando programas de edição para criar esse efeito. Até agora, no entanto, ninguém conseguiu provar que o vídeo é falso, o que mantém a esperança de muitos de que seja real. Outra hipótese levantada pelos meteorologistas é que o fenômeno poderia ser uma ilusão de ótica causada por fenômenos atmosféricos. Fatores como a pressão atmosférica, choque de massa de ar com temperaturas diferentes e cristais de gelo poderiam ter criado essa movimentação peculiar que se assemelha a uma pessoa caminhando. No final das contas, é disso que se trata a fé. Mesmo sem comprovação científica, os cristãos estão crentes de que Jesus de fato foi capturado pelas câmeras nessa filmagem. O Sudário de Turim, ou Santo Sudário, como é mais conhecido, é uma peça de linho antiga que continua sendo um dos artefatos religiosos mais misteriosos e estudados do mundo. Acredita-se que esse manto possa ter envolvido o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação, como mencionado nos evangélicos dos seus apóstolos na Bíblia. Esse pano de 4 metros de comprimento intriga cientistas e fiéis há séculos. Nele é possível ver a imagem de um homem crucificado com ferimentos semelhantes aos descritos na Paixão de Cristo, incluindo marcas de pregos e sinais de uma coroa de espinhos. No século XIX, quando a fotografia foi inventada e os cientistas puderam visualizar as manchas do tecido como um filme negativo, a imagem se tornou ainda mais convincente, chamando a atenção da comunidade internacional. Apesar dos esforços para autenticar o sudário como contendo a verdadeira imagem transferida pelo corpo de Jesus Cristo, sua origem e a forma como a imagem foi transferida para o tecido permanecem um mistério. Alguns acreditam que a imagem foi criada por um processo sobrenatural, enquanto outros a veem como uma obra humana. O Papa Francisco, atual guardião do sudário, não fez alegações sobre sua autenticidade. No entanto, declarou que ele é muito importante espiritualmente falando. Uma gravação que ficou por anos guardada está agora sendo divulgada, deixando os religiosos de cabelo em pé, com a possibilidade de nele Jesus ter sido flagrado. Nesse vídeo, 2 pessoas estão cantando alegremente um hino de louvor da banda Galhos Secos.
Esse hino ficou muito popular na internet em 2012, quando outro grupo de jovens, composto por Jefferson, Suelen e sua mãe Mara, interpretou para nossa alegria, com um entusiasmo contagiante viralizando pela internet. Boa noite, eu estou aqui com um novo cantor gospel, o nome dele é Pedro Henrique. É com você, Pedro. Dessa vez, Pedro Henrique é apresentado como novo cantor gospel, com seu violão em mãos e peito aberto para o mundo. Pedro começa a interpretar o mesmo hino de sucesso quando uma figura familiar aponta ao fundo da gravação por um breve momento. O avistamento é muito rápido, em um ângulo difícil de enxergar, mas claramente mostra a figura de alguém muito similar às representações tradicionais de Jesus Cristo, de cabelo e barba longa com uma túnica escura sobre vestes brancas. No momento da gravação, não tinha outra pessoa na residência, o que reforça ainda mais a teoria de que Jesus realmente estava presente ouvindo o hino dedicado a ele. Um voo de rotina entre a Austrália e a Nova Zelândia em 1984 terminou com um avistamento inacreditável, deixando os passageiros e até profissionais de fotografia chocados. Durante uma tempestade intensa sobre o mar da Tasmânia, uma passageira australiana conseguiu capturar algo que muitos acreditam ser a prova de que Jesus está entre nós. Enquanto o avião era sacudido violentamente pelos ventos, passageiros entraram em pânico, acreditando que o pior estava por vir. Em meio ao caos, uma mulher decidiu orar junto com sua companheira de assento, pedindo a Jesus que acalmasse a tempestade, assim como o fez há 2000 anos. Milagrosamente, em apenas 2 minutos, a paz tomou conta da aeronave, embora a tempestade continuasse feroz do lado de fora. Sentindo o impulso inexplicável, a mulher pegou sua câmera e, sem pensar 2 vezes, pressionou-a contra a janela do avião, gastando uma pose do filme, aparentemente à toa, capturando a escuridão do céu tempestuoso. Lembre-se, nessa época das câmeras analógicas, a gente demorava para conseguir conferir o resultado das fotografias. Mais tarde, ao revelar o filme em Auckland, o fotógrafo perplexo perguntou onde ela havia tirado aquela imagem, pois no centro da fotografia, em meio à tempestade, aparecia claramente a figura de um homem em trajes branco e semelhante a Jesus Cristo. O impacto da imagem foi tão grande que o fotógrafo e sua família se converteram ao cristianismo naquele mesmo dia. Desde então, essa imagem foi cuidadosamente replicada e divulgada entre os fiéis da região, e hoje em dia ganhou as graças da internet, até mesmo com líderes religiosos reafirmando sua autenticidade. Em um evento que chocou fiéis e curiosos do mundo todo, a suposta voz de Jesus Cristo foi registrada durante uma missão transmitida ao vivo em Nova York. O momento aconteceu enquanto o padre Gerard McGuinness, um sacerdote irlandês, celebrava a missa e levantava a hóstia consagrada no dia 11 de setembro de 1999. Testemunhas afirmam que, no exato momento da consagração, uma voz clara e distinta, diferente da do padre, foi ouvida pronunciando palavras sagradas. Essa voz, segundo muitos, seria a de Jesus Cristo, manifestando-se através do sacerdote. "Esse é o meu corpo", disse a voz em inglês, enquanto o padre levantava a Eucaristia para ser abençoada. Em outro momento, a mesma mudança dramática aconteceu quando o padre abençoava o vinho, repetindo as preces e instruções de Jesus a seus apóstolos na Santa Ceia. "Este é o meu sangue", disse a voz, arrepiando a espinha dos presentes. "You and drink from it. This is the cup of my blood." A missa foi amplamente divulgada por seguidores católicos que apontam o registro como uma prova da presença real de Cristo na Eucaristia. O impacto foi tão grande que a gravação dessa missa já foi vista por milhares de pessoas, gerando comoção e renovando a fé de muitos. Uma imagem surpreendente, registrada por uma moradora de São Salvador de Jujuy, na Argentina, está dando o que falar entre fiéis e céticos de todo o globo. Mônica Aramaio, a moradora em questão, estava caminhando pela sua cidade quando, de repente, foi atraída por algo brilhante no céu. Sem pensar 2 vezes, ela capturou várias fotos, mas só horas depois, ao revisá-las, notou algo que a deixou sem palavras. Segundo muitos, a formação nas nuvens claramente revela a imagem de Jesus, de braços abertos, muito similar ao nosso Cristo Redentor. A foto, tirada em 2018, ganhou destaque recentemente após viralizar nas redes sociais. O retrato celestial tem sido interpretado por crentes como um sinal divino, reforçando sua fé.
Especialistas em temas religiosos de Roma já demonstraram interesse em analisar a foto para determinar a autenticidade do fenômeno. Quando foi questionada sobre a autenticidade da fotografia, Mônica, em uma entrevista, garantiu dizendo que não sabe utilizar o Photoshop ou qualquer tipo de programa para edição de imagens. Enquanto os mais céticos dispensaram o fenômeno apenas como coincidência, para os crentes esse foi mais um milagre e prova de que Jesus está sempre por perto. Um vídeo um tanto quanto assustador de uma estátua de Jesus Cristo abrindo os olhos em uma capela no México está agitando as redes sociais. A filmagem, feita na capela de Saltillo, no estado de Coahuila, mostra o que parece ser a imagem de Jesus abrindo os olhos brevemente, deixando muitos fiéis e curiosos chocados. Ivan Scamilla, um autoproclamado especialista em paranormalidade, afirma que o vídeo é autêntico e não foi manipulado. Segundo ele, cerca de 20 especialistas e padres analisaram o vídeo por semanas antes de concluir que, de fato, Jesus havia aberto os olhos. Apesar do entusiasmo dos crentes, a Igreja Católica de Saltillo descartou o vídeo, recusando-se até mesmo a assisti-lo. Muitas pessoas ao redor do mundo também acreditam que o vídeo é apenas uma montagem mal feita, mas isso não impediu que o conteúdo se espalhasse como um verdadeiro milagre moderno. Enquanto ateus e céticos tomaram o lado da Igreja Católica, outros crentes apoiaram sua fé nesse avistamento curioso. Independente de qual seja a verdade, no entanto, o vídeo continua ganhando repercussão e gerando debates sobre milagres. Em 2013, um vídeo verdadeiramente assombroso, supostamente gravado dentro de uma igreja na Romênia, deixou alguns visitantes apavorados com o que encontraram. Durante uma visita ao local sagrado, os fiéis decidiram gravar um vídeo para documentar o interior da igreja. O que deveria ser uma filmagem simples, logo ganhou mais seriedade quando, ao revisar as imagens, o cinegrafista notou algo fora do comum. Apesar de não ser visto qualquer coisa com os próprios olhos durante o tour, no vídeo, uma figura sentada em um dos bancos da igreja chamou a atenção por sua impressionante semelhança com Jesus Cristo. O vídeo foi rapidamente compartilhado nas redes e a figura, que parecia estar vestida com uma túnica vermelha, característica das representações de Jesus, levantou especulações entre os que viram a gravação. Muitos acreditam que pode se tratar de uma aparição divina, um sinal de que Jesus está presente em espírito na igreja. Outros, no entanto, questionam se não seria apenas farsa elaborada para enganar os religiosos. Alguns anos atrás, um padre deu o que falar ao revelar que a Igreja Católica esconde no Vaticano uma poderosa máquina capaz de superar a barreira do tempo e, ainda por cima, registrar eventos históricos nunca vistos antes. Essa misteriosa máquina do tempo, conhecida como cronovisor, teria capturado a imagem do próprio Cristo em eventos bíblicos no Novo Testamento. Segundo seus relatos, a tecnologia por trás do cronovisor teria sido desenvolvida no Vaticano por padres e cientistas italianos, incluindo Pellegrino Maria Ernetti e Agostino Gemelli. O que mais impressiona é que, de acordo com essas alegações, o cronovisor teria registrado momentos cruciais da vida de Jesus, incluindo sua crucificação e a última ceia. As imagens, que teriam sido capturadas por um tubo visualizador e projetor especial, foram supostamente vistas pelo próprio padre Ernetti, que denunciou os segredos do Vaticano para o mundo. Porém, o mistério só aumenta. Após essas revelações, o Vaticano teria desconstruído o cronovisor e escondido suas gravações em uma sala secreta, levantando suspeitas sobre os verdadeiros motivos por trás desse sumiço. A única imagem que o padre conseguiu revelar para o mundo é essa onde, segundo ele, Jesus foi capturado em um debate com seus apóstolos. Agora fica a questão por trás dessas alegações. Estaria o padre dizendo a verdade? Muitos alegam que ele não teria motivos para inventar tais absurdos, mas para outros, essa lenda não passa de uma teoria da conspiração. Uma surpresa curiosa ocorreu na cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, que está mexendo com a fé de muitos crentes. Durante um trabalho rotineiro de poda de árvores realizado pela prefeitura de Itaquiraí, uma imagem misteriosa apareceu em um tronco recém-cortado, gerando especulações sobre a possibilidade de um milagre.
Odimar Souza, diretor de obras, estava supervisionando a poda quando notou uma mancha incomum no tronco caído. Ao se aproximar, ele percebeu que a mancha tinha a forma de um ser humano em pé com uma túnica e braços abertos, além da típica auréola representada em imagens de santos e figuras divinas. Apesar dos céticos alegarem que se trata apenas de pareidolia, um fenômeno onde nosso cérebro passa a identificar formas de pessoas e rostos onde não deveriam existir, para os crentes, esse é mais um sinal de que a natureza está literalmente repleta do Espírito de Jesus Cristo. Em 2015, após um deslizamento de terra na zona rural de São Francisco Patumayo, na Colômbia, moradores afirmaram que o rosto de Jesus Cristo apareceu esculpido em um barranco, transformando o local em destino de peregrinação. A suposta aparição divina rapidamente se espalhou entre os fiéis, atraindo pessoas de diversas regiões. Com o aumento da procura, o proprietário do terreno onde o barranco está localizado decidiu cobrar o equivalente a R$ 2,50 para que os curiosos pudessem ter acesso à imagem. A iniciativa gerou discussões, mas não diminuiu as peregrinações até o suposto rosto de Jesus. Nas redes sociais, uma fotografia do barranco viralizou, dividindo opiniões entre os que acreditam em um milagre e os mais céticos, que enxergam apenas uma coincidência causada pelo deslizamento de terra. Ximena Roseiro Arango, uma das visitantes que fez questão de testemunhar a imagem pessoalmente na época, tem algo a dizer sobre os céticos. Se você acredita em Jesus, você vai ver sua imagem. Em 2018, uma descoberta arqueológica comoveu profundamente o mundo religioso. Isso porque uma pintura de 1.500 anos atrás, contendo o rosto de Jesus Cristo, foi encontrada em uma antiga igreja bizantina de Israel, no deserto de Negev. A obra, revelada por cientistas que escavaram a vila de Chivita, se trata de um achado extremamente importante e sem precedentes. A pintura retrata Jesus de uma forma nunca vista antes, diferente das imagens com as quais estamos acostumados hoje em dia. Ele aparece jovem, com cabelos curtos e sem barba, um estilo de moda que era comum no Egito e Palestina da época, mas que desapareceu das artes bizantinas mais tarde. Os pesquisadores acreditam que a obra foi criada no século VI d.C., antes da presença de arte simbólica religiosa que se tornou popular na Igreja Ortodoxa. O que torna essa descoberta ainda mais extraordinária é que esta é a única cena de batismo de Cristo encontrada até agora na Terra Santa. Ela também oferece uma nova visão sobre como Jesus era retratado nos primeiros séculos do cristianismo, reforçando debates antigos sobre a aparência de Cristo que prometem continuar a intrigar historiadores e religiosos por muito tempo. Em meio ao incêndio devastador que consumiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris, uma surpreendente descoberta chamou a atenção de pessoas ao redor do mundo. Leslie Rowan, uma mulher de 38 anos da Escócia, afirmou ter visto a silhueta de Jesus Cristo nas chamas que engoliram o templo sagrado. Enquanto recebia as notícias devastadoras sobre a tragédia, Leslie notou uma figura no meio da fumaça e rapidamente compartilhou sua observação nas redes sociais. Ela relatou que ficou espantada ao ver a silhueta de Jesus Cristo muito claramente no meio das chamas. Segundo ela, a imagem pode trazer conforto para aqueles que sofreram com as notícias do incêndio. A postagem de Leslie gerou uma avalanche de comentários, com muitos usuários das redes sociais concordando com sua interpretação. Enquanto isso, outros permaneceram céticos, argumentando que era apenas uma ilusão. Durante a pandemia, uma inusitada aparição gerou agitação na pequena cidade de Mangangué, na Colômbia, retirando centenas de moradores de dentro de suas casas que quebraram as regras de quarentena para visitar a imagem de Jesus. Os colombianos alegam ter visto a imagem de Jesus Cristo na árvore de uma praça local. Segundo o jornalista Rodolfo Zambrano, a imagem surgiu na noite de 29 de março e rapidamente se tornou um ponto de peregrinação. As pessoas chegaram com velas e transformaram o local em um centro de oração. Apesar das restrições da época, a multidão se aglomerou sem usar máscaras ou seguir o distanciamento social, em busca de proteção contra o vírus. A cena foi capturada em vídeo e mostra uma figura que muitos acreditam ser uma representação de Jesus crucificado. Todos começaram a orar e pedir proteção para o planeta Terra e especialmente a cidade de Mangangué. Infelizmente, a agitação escalou rapidamente e a polícia foi chamada para dispersar a multidão. Desde então, o local ficou mais calmo, mas o evento gerou debates sobre os limites da fé e a importância de respeitar a ciência e medicina em época de calamidade, como essa que vivemos na pandemia.
Tyrone Peterson, um morador de Houston, nos Estados Unidos, fez uma descoberta intrigante que está chamando a atenção de muitos, especialmente religiosos. Ele afirma ter encontrado uma pedra com uma forma que lembra Jesus Cristo. Ele estava trabalhando próximo do porto de Houston quando fez a descoberta. Ele ficou tão impressionado com a semelhança da pedra que decidiu compartilhar sua descoberta nas redes sociais. No vídeo, a pedra tem uma forma que alguns interpretam como uma figura religiosa, mas a reação tem sido mista. Enquanto muitos se maravilham com a aparição, outros estão céticos, com algumas pessoas comparando a figura com Charles Manson em vez de Jesus. Peterson, no entanto, está convencido da autenticidade do que vê. Ele inclusive se lembrou do famoso Salmo 18, versículo 2, que diz: "O Senhor é a minha pedra, a minha fortaleza e o meu libertador". Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.